Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada para lá de especial, essa cantora, compositora, Luísa Dutra, tudo bom? Olá, Bernardo, tudo bom? Prazer estar aqui. Olá para todo mundo que está assistindo. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha uma ótima tarde, uma ótima conversa. Mas você Sim. participou de programas, assim, a gente já entrando nesse assunto, assim, incríveis, né? Você participou do Raul Gil, né? Já entrando assim, como é que foi participar do Raul Gil? Cara, acho que foi muito importante para eu entender que eu queria seguir a carreira musical, assim, porque eu participei no momento em que eu ainda estava fazendo faculdade de História, e aí estava naquela divisão, né, que a História era o meu plano A e a música era o meu plano B. Então eu ia ali ficar segura para depois tentar correr atrás do meu sonho. E aí eu participei do Raul Gil, eu inclusive saí porque as coisas começaram a se atropelar muito, estava no final de período, aquela confusão, um monte de prova, texto, aula, e aí tinha que viajar toda semana, e eu acabei desistindo por causa disso, e assim, depois, analisando a experiência, eu entendi que eu queria estar ali, eu queria estar no palco, eu queria estar de frente para as câmeras, eu queria estar cantando nos lugares. Então, acho que foi uma experiência muito fundamental, assim, para essa virada de chave e a música se tornar o meu plano A. Então, foi muito importante. Então você que pediu pra não continuar, você chegou assim, Raul, eu tenho prova na faculdade, hoje eu não posso. Não, então, eu fiquei 5 semanas no programa e a maior parte dos gastos, né, de passagem e, enfim, hospedagem quando precisava, porque era difícil fazer bate-volta, né, porque o horário de gravação se estendia e aí não tinha mais ônibus para pegar. Então, todos esses gastos eram por minha conta, né. Minha família me apoiou muito nesse momento, falou, vamos embora, pegou na minha mão e vamos viver esse sonho. Mas acabou ficando difícil por conta disso e eu acabei ficando muito sobrecarregada também, porque fazer essa ida e volta para São Paulo toda semana, sem poder ficar lá, porque eu também não queria trancar a faculdade, queria dar conta de tudo, foi ficando meio complicado, assim, e eu fui começando a soltar um pouquinho. Eu falei, olha, acho que é melhor parar por aqui e vamos ver o que acontece daqui para frente. A gente tá gravando aqui em Vitória, né, tem muita gente também do Brasil todo que assiste, de fora. E você chegou a algum momento e falou assim, não, vamos me mudar para São Paulo, para o Rio, porque você viu que você tinha isso também, né? Poxa, talvez lá eu estaria participando mais de programas ou não. Sim, eu penso nisso bastante. Ainda assim. é algo que você pensa, né? Eu acho que é algo que eu quero viver em algum momento, mas principalmente depois da minha participação no The Voice, eu percebi que eu estava construindo uma coisa muito legal aqui. Que eu não me sentia pronta, acho que ainda não me sinto pronta para sair daqui e ir para uma outra cidade, começar meio que do zero, porque aqui eu tenho os meus contatos, eu tenho os lugares em que eu toco, eu tenho empresas de casamento que me contratam, tenho contatos que me contratam para fazer os casamentos por conta própria agora também. Então, eu estou construindo algo legal aqui, estou lançando minhas músicas, tenho meu produtor aqui. Então, eu estou construindo uma estrutura, sabe? Eu acho que talvez seja muito cedo abandonar aqui, em que eu estou construindo um nome e tenho uma certa... Tô ali batalhando por uma certa relevância no cenário capixaba e ir para um ambiente muito maior sem ter uma base consolidada. Então, acho que eu penso em ir caminhando para isso. Mas você teve uma vitrine muito grande, muito popular. Você estava ali no SBT, depois a gente vai entrar também no The Voice. Então, assim, já estava chegando num local que muita gente estava batalhando, Sim. né? Então, talvez você tá lá não fosse tanto problema, né? Talvez você já começaria lá de fora para dentro, né? Poderia ser. Mas aí, no momento do Raul Gil, eu realmente ainda não tinha essa... coisa dúvida, consolidada, assim, porque eu acho que para você assumir que você quer seguir uma carreira artística,
Você precisa de muita coragem. Eu acho que eu não estava nesse ponto de coragem ainda. Isso estava sendo construído mesmo. Então, acho que seria muito meter os pés pelas mãos e atropelar alguns processos que precisavam ser vividos e elaborados. Eu acho que, como minha mãe sempre diz, as coisas acontecem no tempo certo. E mãe sempre tem razão. Mãe sempre tem razão. E falando disso, como é que chegou a música na sua vida, através da sua família, desde pequena? Porque assim, você chegou um momento ali, foi fazer faculdade de história, mas como é que era essa música, a arte na sua primeira lembrança? Uhum. Eu acho que eu sempre tive uma relação próxima com a música por causa do meu pai. Meu pai é músico, ele toca violão de 7 cordas, toca chorinho, toca samba. Então, tem uma veia da música brasileira presente em mim. Mas, enfim, eu nunca... Nesse comecinho, assim, eu não entendia que eu queria ser cantora. Nunca tive esse sonho, assim, desde criança, sabe? Acho que eu fui percebendo isso. Foi realmente um processo. E aí eu comecei a fazer parte de um coral da escola, muito por causa das minhas amiguinhas que entraram também. Eu falei, então também vou. E aí a regente do coral percebeu que eu era afinada, começou a me dar solo. Aí eu percebi que eu gostava de cantar, mas eu não gostava de estar na frente das pessoas, porque eu era muito tímida. Então eu ficava ali igual um poste cantante. Eu ficava cantando, gostava daquilo, mas não gostava da exposição. E, enfim, eu tive essa experiência no coral, que eu acho que foi um despertar, assim, pro canto. Porque a música já era algo que eu gostava, assim. Percebi que eu queria estudar canto, e aí eu comecei a estudar quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Comecei a fazer aula de canto. E eu me apaixonei, assim, por entender como esse instrumento funciona e como a gente consegue controlar ele de diversas formas diferentes, né? E acho que a partir daí comecei a participar dos recitais, né, das escolas de música e encarar o público porque eu queria, mas ao mesmo tempo morria de medo, então fica aquela dualidade ali, né? E aí meu pai sempre se apresentou, né, nos bares da Grande Vitória. E toda vez que ele ia tocar e era aniversário dele, ele falava, filha, dá uma palhinha. E eu tipo, não, mas aí vamos. E aí eu ia. Acabava indo, e acabava cedendo. E aí isso foi ficando mais sério. Eu comecei a realmente fazer participações oficiais nas apresentações dele. E quando eu vi, eu estava recebendo mini cachezinhos pelas participações. E comecei a me encontrar nesse lugar, assim. Eu lembro de uma participação que eu fiz num show dele, num restaurante em Vila Velha, em que eu estava cantando e as pessoas começaram a dançar enquanto eu cantava. E eu fiquei maravilhada com aquilo, assim, de como a minha voz fazia com que aquelas pessoas se sentissem animadas ao ponto de dançar. Eu me senti em casa. E eu falei, cara, eu acho que não tem jeito, não. Eu não vou escapar, eu acho que é isso. E você tinha esse incentivo, né? E tinha uma pessoa em casa ali. Mas em que momento você falou assim, pai, mas olha só, eu vou fazer história, tá? Ou foi ele que falou assim, faz também história pra poder ter uma coisa ali? Foi meio assim. Porque o meu pai, ele é músico, mas também trabalha com engenharia civil. Meus pais são formados em engenharia, minha mãe é professora e o meu pai trabalha... funcionário público, né? Trabalha com obras públicas. Então, ele trabalha com a música, mas é aquele negócio do final de semana. E ele tem uma relação diferente da que eu tenho construído com a música, assim. Ele fala muito que ele toca pra ele e a coisa tem que ser divertida, sabe? Tem que ser uma coisa prazerosa. O trabalho nem sempre é prazeroso, né? Vamos combinar. Porque aí tem uma rotina, tem uma... Então, assim, eu fui construindo aos poucos uma relação diferente com a música, mas voltando para a escolha da faculdade, né? Por conta disso, e por muito medo, né? Porque a carreira artística ela é muito instável.
Depende, acho que, muito da gente batalhar pelo nosso lugar, mas também depende muito da sorte, né? De estar no lugar certo, no momento certo, das oportunidades que vão aparecendo ou não. Então, essa incerteza assustava muito os meus pais, assim. E como eu também não tinha essa coisa muito bem definida na minha cabeça, eles falaram, né, vamos fazer uma faculdade que não seja de música. Depois você vê o que você faz. E aí, eu, desde muito do ensino fundamental, assim, eu me tornei uma apaixonada pela história. Eu assisti às aulas maravilhadas, assim. Eu sempre gostei muito de entender essa conexão, sabe, das coisas que aconteceram no passado, para tentar entender por que é assim hoje. E isso me fez querer fazer história. E aí rolou um debate no meu ano de vestibular. Por que não direito? É tão parecido. E aí eu tentei o direito, de fato, pelo Enem, né, na UFES, e eu não passei, mas eu passei em história. Eu falei, poxa, acho que o destino deu uma resposta, né? E aí eu entrei no curso de história e fiquei muito feliz, assim. Realmente foi um curso muito bom que me fez ter uma nova visão de mundo, assim, completamente diferente, porque eu estudei a minha vida inteira em escola particular, então, isso, querendo ou não, limita ali as pessoas que estão à sua volta, as realidades que você tem em contato. E, a partir do curso de História, eu acho que eu tive uma mudança muito grande de postura, e acho que, de certa forma, isso também influencia muito na minha posição, na minha postura enquanto artista, assim. Eu acredito que, por conta de tudo que eu estudei, por conta de como eu enxergo as coisas hoje, eu tenho uma forma diferente de lidar com as coisas, um cuidado maior, talvez, em determinados aspectos. Te dá um olhar, uma base ali também para a sua carreira artística, né? Por esse ensinamento, né, que você vem trazendo ali com os livros, né, com a educação, ampliando o seu olhar também, para você construir a sua história, né, a sua trajetória, né, dentro da música. Uhum. E aí você, assim, você estava no Raul Gil e fazendo faculdade. E o pessoal falava assim, não, mas vai para lá. Cheguei a esse ponto de você falar assim, não, vou largar faculdade ou não. Eu falei assim, não, lá não era o momento. Não cheguei nem a pensar. Para mim, naquele momento, não era realmente uma possibilidade largar o curso de História pela música. Eu acho que, assim, apesar de me considerar uma pessoa muito emocionada em determinados aspectos, eu acho que a criação que os meus pais me deram, assim, me fez ser uma pessoa muito pé no chão em relação a algumas coisas. E acho que a minha postura, nesse momento, foi um resultado disso. Assim, eu não posso dar a louca e simplesmente ir para São Paulo porque eu tô participando de um programa de televisão que na semana que vem eu posso ser eliminada e não ter mais nada. Você estava participando de um concurso, né? Então... E aí eu vou largar tudo que eu tenho construído nos últimos 2, 3 anos para isso, e aí, do nada, tudo desmoronar e eu estar em São Paulo sozinha, sem nenhum apoio, sem nenhum contato, sem nada. E quando você recebe, assim, o Raul Gil, que já passou ali muita gente, eu acho que, até pela idade, ele não deve ficar fazendo média muito com muitas pessoas, não. Ele chega e fala assim, você vai ser uma das grandes cantoras desse país. Como é que você recebe isso, assim? Olha, ele fez uma promessa que eu espero que se cumpra, porque ele falou que eu ia ser um sucesso aos 25 anos. Isso tá na internet, entendeu? E eu espero que se realize. Tem um ano aí, ó. Você tá com quantos anos? Eu tô com 24. 24. Mas já, assim, né, dado o que a gente vê aqui, conhece de você, isso se reflete, assim. E ali, você estava participando do seu primeiro programa de televisão. Você não tinha, assim, não tinha material gravado, não tinha composição. E se você olhar para agora... Não, um longo caminho foi traçado, com certeza. Várias coisas eu conquistei, eu sinto que eu ultrapassei várias barreiras minhas e cheguei realmente num outro lugar da minha carreira. Mas assim, eu quero mais. Aí você foi participar... Como é que foi então, assim, você recebeu o convite ou você foi atrás para participar do The Voice? Como é que foi que entrou o The Voice na sua vida? Eu sempre fui apaixonada pelo The Voice, né?
eu assistia desde a primeira edição e quando eu comecei a ter idade para me inscrever, eu me inscrevia. Aham. Porque o meu sonho, eu olhava aquilo ali e eu falava, meu Deus, eu quero estar naquele palco, eu quero estar cantando para essas pessoas chiques e importantes. E aí eu me inscrevi durante muitos anos. Teve um ano que que eu esqueci de me inscrever e meus amigos ficaram muito bravos comigo. Muito bravos, porque eles também foram sonhando Tava sonhando com coletivamente comigo. Meus amigos da faculdade, amigos da época da escola, todo mundo ali, ansiando por esse momento da Luísa Dutra no The Voice, entendeu? E aí, enfim, eu me inscrevi, como qualquer outra pessoa, naquele formuláriozinho lá que aparece na internet, e recebi um e-mail falando, opa, tudo bom? Você foi selecionada para a seletiva do The Voice. Aí, enfim, tem todo aquele processo lá, que é meio sigiloso, né? Vocês não podem falar muita coisa. Mas... Isso vai estar no seu livro, depois de Exatamente. Daqui a uns 30 anos eu vou escrever uma autobiografia e aí todas as informações estarão lá. Mas... e aí eu fui participar da audição e, milagrosamente, Dona Isa virou para mim e estava dentro do programa. Não, isso, assim, são dois caminhos aqui que eu queria compartilhar. Eu acho que você tá cantando ali, a gente já viu apresentações, eu também gosto muito desse programa, da pessoa começar a ficar nervosa porque as cadeiras não estão virando e ela entrar numa coisa assim de... E aí isso atrapalhar. Ou, não, eu vou cantar e se virar, virou. E como é que você é ali? Porque assim, a gente como plateia fica nervoso também, sim, né? Sim. Eu assistindo sempre ficava nervosa. A pessoa tava cantando demais e eu pensando, gente, como assim ninguém vai virar? Que absurdo. Dá uma viradinha aí. Exatamente. Mas assim, eu tava me sentindo muito vitoriosa só de ter chegado até ali e de ter a oportunidade de cantar naquele palco em rede nacional para pessoas tão influentes e tão bem-sucedidas na música. Então, eu pisei naquele palco para cantar, pensando que, independentemente do resultado, eu ficaria feliz. Porque eu cheguei onde eu queria. Eu pisei no palco do The Voice e eu cantei. Então, eu também tive uma estratégia interessante, que foi ir sem óculos, então eu não estava enxergando. Você não tava, as cadeiras, se virasse, não virou, não tô vendo. Não tô vendo nada, então... Mas, é verdade, você tá sem óculos. Eu tava sem óculos. Eu escolhi cantar sem óculos pra realmente, assim, não me influenciar muito pelos jurados virarem ou não, pela cara que eles estavam fazendo ou não, e me concentrar ali na minha música, no que eu tava entregando, na minha conexão com a música, porque eu acho que essa é uma coisa que me faz ser apaixonada pela música e que me conecta a essa sensação de pertencimento que eu sinto, que me fez escolher a música. Então, por que me desconectar disso e me preocupar com resultados? Mas aí a cadeira virou. Virou. E era a Isa. Era a Isa, pois é. Eu nem acreditei. E como é que assim, a Isa é maravilhosa, né? Incrível. Como é que era conversar, trocar com a Isa? Cara, ela é maravilhosa, né? Ela sempre foi muito simpática comigo. Ela, ao longo de todo o processo, eu senti que ela acreditava muito no meu potencial e na minha arte, assim. Que ela via essa conexão que eu tinha e botava fé. E você ter uma pessoa como a Isa botando fé no que você está fazendo não é pouca coisa. Então, foi um momento muito mágico, assim. Foi muito mágico poder ter esse contato com ela. E ouvir coisas tão maravilhosas dela, assim. Ouvir que ela admirava o meu trabalho. Tipo assim, caralho. Eu que admiro você, sabe? Uhum. Na audição, a minha audição, ela não foi mostrada, né, no episódio de audições. Ela foi disponibilizada só no G-Show, né? E aí, depois da minha apresentação, ela, enfim, me fez perguntas, eu falei um pouco sobre mim e tal. E aí, ela falou uma frase assim... eu tenho certeza que o Brasil vai se apaixonar por você assim como me apaixonei. Eu falei, Jesus. Já é a segunda pessoa em rede nacional que fala que o Brasil vai se apaixonar por você. Eu fiquei, meu Deus, como que pode? Eu juro, pra mim aquilo não tava acontecendo, eu tava sonhando. Eu fico nervosa só de lembrar. Não, e as palavras também do Carlinhos Brau também, a forma como... Assim, aí como espectador, né,
você acha que ali, muitas vezes a gente ouve as vozes e elas, às vezes, são muito parecidas. Aí quando tem alguém que traz uma identidade, uma coisa única, uma voz diferente, que aí todo mundo, é o seu caso, né? Acho que já falaram pra você isso, né? Já, eu fico muito, muito feliz, assim, porque na minha construção, assim, enquanto cantora, enquanto artista, enquanto intérprete, eu sempre tive muito medo de me apegar muito às minhas referências e acabar deixando a minha identidade de lado e parecer que eu estou reproduzindo algo que já existe, assim. Acho que esse talvez tenha sido o meu maior medo ao longo do processo. Porque é muito fácil disso acontecer. Você tá ali consumindo muita coisa de uma pessoa específica. E aí é muito fácil de você acabar desenvolvendo alguns vícios que são muito específicos daquela pessoa, ao invés de elaborar as suas próprias marcas, sabe? Então, até por isso, assim, eu tive momentos em que eu fui muito viciada em alguns artistas, mas eu sempre tentei consumir muito tudo, assim, para ter uma gama variada de referências para construir algo meu. Então, acho que essa foi uma preocupação minha e talvez por isso eu tenha conseguido atingir um lugar em que eu realmente, claro, dá para perceber quais são as minhas referências quando eu canto, mas tem algo ali diferente. É uma coisa que eu tento construir, continuar construindo, né? E como é que você faz para encontrar essas referências ou tentar coisas novas? Porque quando a gente está ouvindo música no Spotify, na internet, enfim, geralmente a gente recebe o que a gente já gosta, né? O algoritmo tende a deixar a gente ali naquela bolha do que a gente já consome. Como é que você faz para encontrar coisas novas, artistas novos, diferentes? Como é que você faz? Então, eu busco muito, eu utilizo muito as ferramentas do Spotify, aquelas descobertas da semana, vou ali naqueles... Eu gosto de algum artista, aí parece com... Eu vou buscando, assim, tento estar muito, muito atenta às coisas que estão sendo lançadas, aos artistas novos, e de diversos estilos, né? Mas principalmente da MPB e do R&B, que acho que são as minhas principais vertentes ali. E acho que também trocar bastante com as pessoas que estão à minha volta e que talvez tenham estilos diferentes dos meus. Eu tenho a minha irmã dentro de casa, que ela tem um estilo completamente diferente e ela já me apresentou para artistas maravilhosos que, assim, num primeiro momento eu fiquei, tipo, meio que fazendo um charminho, sabe? Porque eu não queria assumir que aquilo ali era bom, mas depois eu fui ouvir e falei, caraca, é mesmo, que interessante isso aqui que essa pessoa tá fazendo. Então, acho que é muito importante a gente estar aberto, assim, a ouvir coisas diferentes do que a gente está acostumado a ouvir e acostumado a fazer. E como é que você lidava, assim, por exemplo, falando um pouquinho também, voltando no The Voice, que era muita gente do Brasil todo já falando assim, eu já te adoro, fã-clube seu aqui no Acre, fã-clube seu aqui no Espírito Santo. Como é que você, e agora, né, assim, saindo do programa, e você falando que, estudando história para construir a sua trajetória, como é que você pensou nos seus próximos passos ali? Eu, depois do The Voice, recebi muitas mensagens, assim. Eu já tinha uma quantidade de seguidores considerável, porque eu viralizei, mais ou menos, assim, com um Reels totalmente despretensioso que eu fiz, que deu, assim, acho que uns 2 milhões de visualizações, e aí eu recebi muito seguidor. E aí, quando eu apareci no The Voice, foi uma enxurrada de mensagem, e isso me desnorteou um pouco, assim, porque você nunca tá preparado para lidar com a quantidade de mensagens, porque é muito carinho, mas também demanda muito tempo, né, de você ficar ali respondendo todo mundo que tá te mandando mensagem. E aquilo, você não pode ficar ali o tempo todo. Tem várias outras coisas que você precisa fazer. Tinha que estudar música para outra apresentação, aí eu ficava assim, meu Deus do céu, estou estudando. E aí você tem que produzir conteúdo, você tem que fazer live. Então, passou a ser uma demanda muito grande. Mas, assim, eu fiquei muito lisonjeada com o tanto que as minhas apresentações chegaram de uma forma positiva nas pessoas, assim, e o quanto elas me abraçaram nesse processo. Foi muito legal.
Mas nesse momento, eu acho que eu já estava muito mais decidida, assim, de que a música era o que eu queria. Nesse momento, foi em 2021, né? Em 2020, eu me tornei uma compositora. Eu comecei a compor, de fato, assim, fiz uma música. Em 2021, quando eu participei do The Voice, meu primeiro single já estava pronto. Então, assim, eu já estava investindo dinheiro, tempo, energia na minha carreira de cantora e compositora. Então, já era uma outra Luísa que estava ali. Eu já queria aquilo, eu buscava aquilo. E você tinha, assim, composições que estavam ali, ou você passou a querer exercitar a questão da composição, da letra a partir desse momento? Você já tinha isso antes? Letras guardadas? Eu sempre quis compor, assim, eu sempre gostei muito de organizar meus pensamentos através da escrita. Eu sempre tive diário, sempre. Desde, sei lá, quando eu nem escrevia direito. Eu escrevi algumas palavrinhas assim, que eu sabia, e fazia um desenho no meu diário. Mas eu gostava muito de colocar ali, de registrar o que eu estava sentindo. E aí, isso no começo era feito a partir em prosa, né? Enfim, texto. E aí depois eu comecei a fazer poesias. Acho que ali já era o início de um processo de composição, assim, musical. Mas eu nunca tinha conseguido musicar uma poesia minha. Até que depois de uma desilusão amorosa, porque é sempre depois de uma desilusão amorosa. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E a pessoa sabe? Ela sabe, eu mostrei. Peraí, olha só, você escreveu e mostrou pra pessoa. Falei, pra você. Pra você, e eu vou ganhar dinheiro com essa dor que eu tô sentindo agora. Mas é porque a pessoa, ela sempre me incentivou muito também a compor. Eu falava que eu não conseguia. E a pessoa sempre esteve ali falando, vamos, tenta, tem que exercitar, vamos fazer. Então, tipo assim, eu fiz uma poesia, mas que já tinha... Era pra ser uma música, entendeu? Porque acho que o primeiro nome era... Samba do Coração Partido. Se eu não me engano... Coração Tatuado. Coração Tatuado. Olha, sabendo aqui a história. Exato. Que foi um coração que tava ali machucado. Exato. Então, um poema que se chama Samba do Coração Partido tem a intenção de ser uma música, né? E eu fiz com toda a métricazinha que eu aprendi no ensino médio, nas aulas de português, sabe? Tipo, pros versos terem uma musicalidade, né? Só que eu não conseguia fazer a harmonia, fazer a melodia, nada saía do jeito que eu queria. Acho que eu me travava muito, assim, por querer que a coisa saísse perfeita num primeiro momento. E aí eu tinha medo de não sair perfeito e eu falava, então nem vou fazer. E aí, durante a pandemia, eu falei, tô aqui sem poder fazer nada, não tem nem mais aula na faculdade, não tem show pra fazer, não tem casamento pra fazer, então eu vou batalhar nisso aqui, vai sair alguma coisa. E aí eu fui fazendo outras coisas em paralelo, o Samba do Coração Partido ficou na gaveta, até que eu lembrei dela, postei no Twitter e falei assim, nossa, tô com um poema aqui que eu queria tanto musicar, mas não consigo. E aí, hoje minha amiga pessoal, Eloá Puri, que é uma artista maravilhosa daqui também, me mandou mensagem e falou assim, amiga, me manda aí esse poema que vamos fazer acontecer. Mandei pra ela, ela fez a harmonia, uma parte da harmonia, e a gente foi trabalhando em conjunto pelo WhatsApp, mandando áudio, mandando acorde, mandando sei lá o quê. E nasceu o Coração Tatuado. Nossa, então assim, aí esse processo, aí você chegou a gravar, fez clipe, e aí você, pra compor, como é que é esse processo seu? Primeiro foi dessa desilusão amorosa que você sentou ali e fez... Mas como é que é? Agora, sim, eu tenho que arranjar outra pessoa, terminar pra compor? Não, como é que faz isso? Como é que entrou esse estilo de composição na sua vida? Cara, acho que as coisas, elas vão acontecendo, e aí eu sinto vontade de... Não é nem uma vontade, acho que é uma necessidade de colocar pra fora. Durante a pandemia aconteceu muita coisa na minha vida que me desestabilizou, assim, me colocou numa necessidade de me reconstruir várias vezes. E nesses processos que são muito dolorosos, nas madrugadas da vida, eu sentia muita coisa entalada que eu não podia falar, não tinha como falar. E
acabou saindo em forma de música, porque acho que eu me permiti fazer. Porque eu acho que é aquilo, é deixar de lado um pouco do perfeccionismo e deixar fluir um pouco, assim. Porque a composição, ela tem uma coisa meio mágica, assim, de que às vezes você senta e sai uma música inteira, perfeita, completa. Mas ela também é um pouco de prática. É você se permitir elaborar o que você está sentindo e achar as palavras que façam sentido para isso. Mas até você achar uma palavra que faça sentido pro que você está sentindo, você acha várias que não fazem tanto assim, mas que poderia. Então, é um teste. Você vai testando até você achar aquilo que você fala, cara, é isso. E aí, então, assim, quem ouve as suas músicas, né, suas composições, você fala que é tímido, mas ali tem muito de você. Sim. E você... Bastante. E como é que é isso, assim, né? Então já essa composição é você ali trazendo pro público as coisas mais íntimas suas, né? Sim. Que coisa... É complicado. Inclusive, assim, eu comecei interpretando, né? Comecei como intérprete. Eu amava interpretar, amo interpretar. E aí eu fiz um primeiro show autoral na Guava Lab, em Jardim Cambori. E foi muito mágico, assim, porque eu cantei minhas músicas autorais e na música triste as pessoas choraram. E eu fiquei, meu Deus. Essa conexão, o negócio você falou da primeira vez que cantou, o pessoal levantou. E ali o pessoal, você trazendo Só que aí era uma outra dimensão, porque as pessoas estavam chorando e se emocionando com uma experiência minha que eu transformei em música. Sabe? Eu senti um poder disso tão grande que me emocionou também, assim. E aí eu fiz um segundo show autoral que foi pelo Cultura em Toda Parte, em Santa Teresa. E já foi, né, porque a Guava é um ambiente mais intimista, né, as pessoas sentadas no chão, não tem essa coisa da estrutura do palco, uma divisão ali, né, entre público e artista. E aí esse meu segundo show, que foi pelo Cultura em Toda Parte, já tinha essa estrutura, tinha iluminação, tinha toda aquela coisa, e eu cantei as minhas músicas e eu me senti exposta, de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. E aí entrei numa crise grandona, que eu falei assim, gente, será que eu quero me expor dessa forma? Expor minhas reflexões, expor coisas que eu passei, expor dores minhas. É muita exposição, muita exposição. E isso me fez refletir muito, assim, tipo, será que eu deveria recalcular a rota? Mas aí eu tive outras experiências muito boas e percebi que não. Que é onde eu me vejo, assim. Por mais que tenha acontecido desconforto, é um desconforto que eu quero lutar pra conseguir suportar, entendeu? E depois também que você lança a música, ela já não é mais sua. Não. A pessoa interpreta do Exatamente. jeito que ela quiser e ela tem, assim, vai pra um lugar que você, nossa, nem passou Exatamente. por ali. E chega esses relatos assim, nossa, essa música você fez, é a minha história. E pessoas, assim, trazendo esse... que ouviu a música e comentando com você. Chega bastante, assim, nas minhas 3 músicas que lancei, né, solo, Coração Tatuado, Dentro de Mim e Dúvida, principalmente Dúvida, que foi meu último lançamento. Muita gente veio me falar assim, nossa, quando você lançou, eu tava começando uma paquera e mandei pra pessoa, sei lá o quê, porque, né, termina com um questionamento bem importante, será que você gosta assim de mim? Então é boa pra mandar aquela indireta, entendeu? E isso aconteceu bastante. E outra situação muito engraçada também foi com Dentro de Mim, que, assim, eu tenho uma interpretação dela, que é uma interpretação de que é uma música sobre se permitir ser vulnerável quando você está construindo uma relação. De você aceitar as diferenças que existem ali entre as duas pessoas e navegando por isso, entendendo a outra pessoa e a outra pessoa te entendendo também. E aí eu lancei a música e tal, todo mundo, gente, mas essa música é uma... Tem baixaria, né? Eu falei, não, gente, não tem nada disso.
Não, mas tem baixaria isso aí, uma baixaria poética. Eu falei, gente, não. Essa música aí, daqui a pouco a Luísa Sonza tá fazendo uma coreografia. Tá? Não. Bem, bem forte. Não. Eu fiquei, gente, não é isso. Mas aí... É a interpretação das pessoas. Num outro show que eu fiz, eu fui me explicar, né? Falei, olha só, as pessoas estão falando que essa música é baixaria, mas não tem nada de baixaria, é poética, entendeu? É uma coisa, assim, de vulnerabilidade. E aí, uma pessoa da plateia, né, naquele negócio mais intimista, a galera tava sentada no chão. Foi o Wilkler, inclusive, maravilhoso. Um beijo se você estiver assistindo. Ele falou, mas depois que você coloca a música no mundo, cada um interpreta do jeito que quiser, né? Eu falei, verdade, você tem razão. Vou me calar. E essas músicas, assim, tem endereço? Você mandou para algumas pessoas especiais? Olha, elas geralmente têm um endereço certo, mas nem sempre eu mando, assim, né? Deixa no ar, né? Às vezes eu só deixo no ar. Assim, no começo eu mostrava mais, como mostrei Coração Tatuado para a pessoa a quem ela é endereçada. Algumas outras músicas também eu mandei, mas depois de um tempo eu comecei a ficar mais misteriosa, porque eu acho que vai ser melhor assim. E eu fico imaginando assim, agora a pessoa chega assim, você fez essa música aqui, deve ser um... Como é que foi ali o misto, assim, de receber uma música? De felicidade, de tristeza, de você conseguiu compor, porque era uma pessoa que... Nesse caso foi isso. Acho que na maioria dos casos, assim, foi uma coisa assim, nossa... Acho que quando a música é triste, é um misto de, poxa, sinto muito por ter te feito sentir assim, mas que música massa, parabéns, entendeu? Porque ali, tipo assim, que honra inspirar uma música também, né? Então fica ali naquela coisa, mas quando a música é feliz, a resposta é diferente. E você, assim, você já lançou você gravou o clipe das músicas? Sim. Você dança? Você fez dança também? E tem essa coisa da arte, da interpretação? Sim. Porque esse clipe é maravilhoso, é você dançando pelo centro da cidade, de Vitória. E você que fez a coreografia? Teve alguém que fez? Não, então, a escolha de ter a dança, né, no meu primeiro clipe, da minha primeira música de trabalho, foi muito especial, assim, porque eu danço desde os meus 11, 12 anos ali. Faço jazz, já fiz contemporâneo, hoje faço contemporâneo também. Já fiz balé, enfim, a dança, ela teve um papel muito importante também nesse meu processo de criar. Porque, principalmente no contemporâneo, né, tem muita coisa gente, fugiu o nome. Improvisação, de você improvisar. E isso deixa muita gente travado. E eu me sentia muito travada, porque você tem que se permitir. É a mesma coisa. Música e vai ali fluindo. Exatamente. Né? Você tem que conectar a música que tá ali tocando com o que você está sentindo e transformar isso em movimento. Então, foi muito, muito importante, assim, para virar uma chavinha em mim. E eu desenvolvi uma relação muito íntima com a dança. Também é uma forma que eu tenho para expressar o que eu estou sentindo. E, às vezes, eu descubro que o que eu não consigo demonstrar através da música, de palavras, enfim, de melodias, o movimento dá conta. Porque eu acho que o movimento ele vem antes. Eu isso tive também essa impressão. Na sua apresentação musical, no seu... Sim. Ali te faz, assim... Igual você falou, tem um momento do silêncio, tem um momento que é a música, que é o que vai fazer, né? Sim. Eu acho que a música, ela faz parte... A música não, a dança, ela faz parte da minha construção de artista também. Então, no palco, foi uma coisa que me ajudou muito a não ser, como eu falei no começo, um poste cantante, sabe? Tipo, tudo bem que às vezes você tem que ficar ali concentrado, porque a música pede, porque a interpretação pede. E tudo bem, não tô falando que você não pode ficar parado, entendeu? Não é essa a questão. Mas às vezes a música pede alguma coisa, às vezes o que eu tô cantando, eu peço alguma coisa, o meu corpo pede alguma coisa, mas eu não me sentia livre para isso. Então a dança foi uma coisa que me auxiliou para
conseguir fazer essa conexão entre voz e corpo. Luísa Dutra, agradeço você estar aqui participando. Aproveite, se inscreve no nosso canal, já compartilha, curte. Vamos educar o algoritmo a compartilhar mais conteúdos como esse para outras pessoas. Até a próxima. Tchau!